Queridos irmãos, nós estamos nessa série em Joel, intitulada O Dia da Restauração. E hoje nós vamos para Joel capítulo 2. E no capítulo 2 de Joel nós vamos ter 2 sermões. Este de hoje e da semana que vem nós também estaremos aprendendo em Joel capítulo 2. Na semana que vem, quem estará aqui falando, pregando para nós é o pastor Paulo de Castro, que também é missionário. Nós temos abençoado a vida dele. Nós também somos uma das igrejas que enviaram aí o nosso querido irmão para a missão entre os refugiados árabes. E ele está de volta no Brasil e ele estará aqui conosco na semana que vem. Mas hoje, então, nós vamos para esse texto, Joel, capítulo 2, e nós vamos meditar nos versículos 1 a 27, mas propriamente nós vamos ver os detalhes dos versículos 12 a 27, ok? Vamos iniciar com a leitura apenas de um versículo. O versículo 11 nos diz o seguinte: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Diante do dia do Senhor. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que o Senhor, ó Deus, ilumine as nossas mentes e nos ajude a entender a Tua palavra e nos ajude a aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, traga restauração às nossas vidas, traga restauração aos nossos lares, traga restauração à nossa igreja, à nossa cidade, à nossa comunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero relembrar o que nós estamos aprendendo aqui no livro de Joel. Semana passada expomos o capítulo 1 e eu trouxe uma rápida contextualização aos irmãos sobre Joel. E nessa contextualização eu mencionei que, em razão da não menção de reis, por exemplo, no livro todo nós não temos aqui a menção de líderes como reis. Provavelmente este livro do profeta Joel, cujo nome significa Jeová é Deus, o nome Joel significa Jeová é Deus, provavelmente esse livro foi escrito após o exílio e a reconstrução do templo. Contudo, essa data não é uma data que nós podemos dizer com toda certeza que é isso mesmo. Existem alguns comentaristas que vão colocar este livro antes do exílio e vão ver aqui nessas profecias, por exemplo, a destruição de Jerusalém por meio dos caldeus. Outros colocam este livro depois do exílio, é o caso que eu estou assumindo, por entender que Joel já está bem próximo do livro de Malaquias, ou da profecia de Malaquias, que é o último livro das Escrituras Sagradas. O que é importante para nós entendermos é que o contexto da escrita deste livro é um contexto de uma praga de gafanhotos, de uma praga que ocasionou um grande prejuízo à nação, impedindo até a adoração do templo. E nós vimos isso no capítulo 1. Houve uma praga de gafanhotos e Joel utiliza 4 tipos de gafanhotos para explicar essa praga, e ele pede para que o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, se despertassem diante dessa calamidade. E ele pede para que o povo se voltasse ao Senhor com arrependimento e fé, pedindo do Senhor a restauração. E nós bem sabemos que para um israelita uma calamidade de gafanhoto é uma coisa muito séria, porque uma das pragas lá do Egito foi a praga dos gafanhotos. Então, para eles, vir uma praga dessa sobre a terra certamente é uma punição, um castigo do Senhor por causa de um pecado. E este livro não menciona nenhum pecado, mas o profeta Joel está advertindo o povo. Talvez o único pecado que esse livro nos deixa de maneira implícita é o pecado da alienação do povo. O povo estava alienado, não estava percebendo os sinais da justiça de Deus. Então o profeta Joel chama a atenção do povo para que o povo se volte ao Senhor. É essa a ideia. E busque no Senhor restauração. E o que aconteceu? No capítulo 1 nós vimos essa praga de gafanhotos destruiu todas as lavouras. E por causa disso não havia nem alimento,
não havia vinho nem para aqueles que se embriagam, e não havia, por exemplo, também sustento para a obra do Senhor. No Antigo Testamento, o culto era feito por meio de ofertas, e o culto ao Senhor estava parado, porque tudo havia sido destruído. Então Joel adverte ao povo para que se arrependa ao Senhor, utilizando-se dessa calamidade dos gafanhotos como prenúncio do julgamento divino iminente, a saber, o dia do Senhor. Acontece algo em Joel que acontece muito nas profecias. Ao mesmo tempo que ele está falando de algo que aconteceu naquele período que ele vive, que é a calamidade dos gafanhotos, os gafanhotos terem comido as plantações, as lavouras, ele também está apontando para algo que está além. Eu expliquei na semana passada que isso é como nós olharmos para o horizonte e vermos as serras. Quando você olha para o horizonte e vê as serras, as montanhas, os morros, você olhando distante, você pensa que está tudo um do lado do outro. Mas quando você vai se aproximando, há quilômetros entre uma serra ou outra, um monte ou outro, mais ou menos essa ideia. Então, Joel, ao escrever, ele está falando, por exemplo, no capítulo 1, da praga de gafanhotos que aconteceu na sua época, e já no capítulo 2, ele não está falando mais necessariamente daquela praga de gafanhotos, mas ele está falando do último dia, do dia do juízo final. O hiato é muito grande, da época dele para uma época que ainda nem chegou, nem nós vivemos ela. E na sequência do texto aqui, o versículo 28 do capítulo 2, que vocês vão ver semana que vem, ele está falando de algo que se cumpriu no meio disso, que é o quê? A descida do Espírito Santo. É o texto que promete o Espírito Santo e que se cumpre lá em Pentecostes, quando Jesus ressuscitou e se acendeu. Então observem, ele fala da época dele, ele fala do fim dos tempos, mas ele fala de um período que já se cumpriu para nós, mas ainda não havia se cumprindo para ele. Entenderam? Então, por isso que às vezes é difícil para nós entendermos as profecias, porque o profeta está escrevendo sem muita demarcação temporal. Não é o propósito dele isso. Ele está escrevendo aquilo que o Senhor revelou. E nós precisamos pedir sabedoria de Deus para compreendermos essas coisas. Então, Joel pede para o povo se arrepender, e ele usa esse dia, ou ele usa essa calamidade dos gafanhotos como prenúncio do dia do Senhor, que é o último dia. No capítulo 2, assim, Joel fala do dia do Senhor. Qual dia? O dia do juízo final, futuro. E diante desse dia muito terrível, como ele fala no versículo 11, quem o poderá suportar? Diante desse dia, quem o poderá suportar? Nós vamos aprender como nós devemos nos preparar para esse dia. Diante do dia do Senhor, o que nós precisamos? Eu vou usar exatamente esse termo. Nós precisamos. Como nós precisamos agir para nos prepararmos ou para estarmos diante de Deus nesse dia. Ok? Mas antes, vamos ver o que ele fala aqui sobre o dia do Senhor. Versículos 1 a 11. Olha só, ele começa assim: toquem a trombeta em Sião, e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Aqui ele já não está falando mais sobre os gafanhotos, ele está falando sobre aquele último dia, o grande dia. Em versículo 2, é o dia de trevas, escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois pelos anos seguintes de geração em geração. À frente dele vai um fogo devorador, através dele vem chamas destruidoras. Nós precisamos sempre entender que a profecia utiliza-se de poesia também, e às vezes de linguagem figurada, ou de símbolos, apesar de que o dia do Senhor será um dia em que todas as coisas serão destruídas com fogo. Mas entender os símbolos são muito importantes, porque esses textos nos apontam para, ou esses versículos nos apontam para a Apocalipse, onde nós vemos algumas dessas imagens aqui se cumprindo. Olha só, diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Ele está usando a própria ideia do gafanhoto que vai destruindo, diante está tudo bem, mas depois que passa, acaba tudo. Nada lhe escapa.
A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como um estrondo semelhante ao carro de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho, invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem. Cumprimento lá em Mateus 24, quando Jesus diz que no seu retorno até o sol e a lua irá se escurecer, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. É o Senhor que está trazendo esse dia, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Dessa primeira parte, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Um dia o Senhor Jesus Cristo retornará. E esse dia, para nós que somos crentes, será um dia de glória, mas para o mundo será um dia terrível, um dia de lamento. Toda vez que nós vemos nas Escrituras Sagradas, falando sobre o dia do Senhor, o dia do retorno, as Escrituras nos enfatizam que esse dia é um dia de lamento. Esse dia é um dia terrível, esse é um dia de juízo. É um dia em que tudo será destruído. Nós vemos isso, por exemplo, na história que eu sempre conto aos irmãos do peregrino. Vocês conhecem essa história? Estão lembrados? O Peregrino, o livro do John Bunyan, onde o cristão está morando numa cidade chamada a Cidade da Destruição. E o cristão escuta de outro personagem chamado o evangelista, que essa cidade será destruída, a cidade da destruição vai ser destruída, claro. Então ele sai dessa cidade, rumo à cidade celestial. E claro, você depois terá a oportunidade de conhecer esse livro, de ler esse livro, não vou contar mais do que isso. Mas ao ouvir que a cidade iria ser destruída, a cidade da destruição, o que ele faz? Ele sai, ele vai rumo à cidade celestial. E nós? Ao ouvirmos, acabamos de ler que haverá um dia terrível, um dia de julgamento, e todas as coisas serão destruídas, refeitas, e todo o pecado será castigado. O que nós iremos fazer? Diante do dia do Senhor, o que nós precisamos fazer? Olha só, no Novo Testamento também nós temos esta ênfase, lá em 2 Pedro 3, 10 a 13, nós lemos, porém o dia do Senhor, a mesma expressão que nós vemos em Joel. Agora Pedro, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, nos traz que o dia do Senhor virá como ladrão. Significa que nós não sabemos o dia nem hora, será repentino. Pode ser a qualquer momento, pode ser hoje. Está escutando a trombeta? Hoje pode ser esse dia. E naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E aí Pedro, ele aplica isso aos seus leitores. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando, desejando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Tudo que há nesse mundo será destruído. Por que nós nos apegamos tanto a este mundo? Nós, porém, aqueles que creem em Cristo Jesus, segundo a promessa de Deus, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo fogo, o Senhor fará novos céus e nova terra. Isso é purificação, porque Ele vai habitar conosco. Então Ele vai tirar todo o pecado pelo fogo e fazer tudo novo para nós habitarmos num lugar sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem angústia, sem escassez, na presença dEle eternamente.
Amém? Diante desse dia, o que devemos fazer? Vamos voltar lá para o texto de Joel. Você abriu aí a sua Bíblia? Agora eu não vou trazer mais nos slides. Eu gostaria que você conferisse comigo no próprio texto. Diante do dia do Senhor, o que precisamos fazer? Primeira coisa, precisamos da verdadeira conversão. Versículos 12 a 14. Olhem aí comigo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Olha só, Joel pinta esse terrível dia, dizendo que esse dia será muito terrível, grande e muito terrível. Quem poderá suportar? Ele termina com essa pergunta, o versículo 11. Quem poderá suportar? E então ele entra o versículo 12 dizendo, ainda assim, mesmo que esse dia seja terrível, agora mesmo, Israel, é nesse momento, o dia é hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como a palavra nos diz. Agora mesmo, diz o Senhor fala a Israel em primeira pessoa, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, de todo o coração. Israel é chamado a se converter ao Senhor de todo o coração, com jejuns, com choro e pranto, de todo o coração. Israel é chamado a se colocar no Senhor. O que é o coração aqui? Não é só emoções, meus queridos irmãos. E eu sempre enfatizo, na cultura judaico-cristã, coração não é somente o centro das emoções, mas é o centro de todo o ser humano. Lá em Provérbios nós lemos sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando você dedica todo o coração ao Senhor, quando você se converte de coração ao Senhor, você está submetendo ao Senhor os seus sentimentos, sim, mas também as suas vontades, seus desejos, o seu pensamento, tudo ao Senhor deve ser dedicado, as suas atitudes. É isto. Nós precisamos dedicar ao Senhor. Converter nada mais é do que mudança de caminho, transformação de vida. É quando nós abandonamos o caminho errado e nos voltamos ao Senhor. Simples assim. Quando você está dirigindo, você vê uma placa, conversão à direita. O que essa placa está dizendo? Para que você pode virar à direita. É mais ou menos isso. Converter ao Senhor. E observe, não só de todo o coração, claro, de todo o coração, mas com expressões também no seu quarto, na sua solitude, jejuns, com choro, com pranto, rasgando o coração. Como diz o versículo 13, rasguem o coração e não as roupas. Rasgar as roupas era sinal de contrição. Agora, o problema é quando nós só fazemos as coisas de maneira externa, com religiosidade e não a religião verdadeira. A religião verdadeira é quando o coração é dedicado ao Senhor, quando o coração é circuncidado, quando o coração é batizado, quando o coração é rasgado. E não somente as roupas. É muito fácil nós virmos no culto, nos emocionarmos por causa de uma música, chorarmos, rasgarmos as nossas vestes, nos humilharmos diante do Senhor, e ainda assim o coração não ser dedicado ao Senhor. Porque quando saímos daqui, nós batemos no peito e dizemos, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, é o coração que deve ser dedicado, é toda a vida, é as fontes da nossa vida. E por quê? O texto continua dizendo, olha, versículo 13, rasguem o coração e não as suas roupas, isso é o verdadeiro arrependimento, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. O Senhor é bom. O que o profeta está lembrando é que, apesar de Deus odiar o pecado, de tal forma que virá contra todo o pecado, ou trará o juízo contra todo o pecado, ainda assim, esse Deus que é justo e Ele julgará todo o pecado, sim, e Ele já julgou em Cristo Jesus o pecado do seu povo, ainda assim, esse Deus é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, que perdoa. E por causa da sua bondade e da sua justiça, Ele condenou o seu Filho em nosso lugar, para que a sua justiça fosse feita e a sua bondade fosse também
exaltada. Esse é o nosso Deus. Então Ele é bondoso. Se humilhem diante dEle, porque Ele é bom, porque Ele é compassivo, porque Ele é grande em misericórdia. E Ele muda de ideia. Aqui a expressão mudar de ideia, algumas versões, talvez a sua que está aberta aí, traz a ideia de arrepende-se, arrepender-se daquilo que havia anunciado. É uma linguagem humana para expressar a bondade de Deus em agir com graça e misericórdia em vez do juízo. Não é que Deus é mutável. Nós aprendemos, e se você é cristão há muito tempo e foi para uma escola dominical, você aprendeu que Deus é imutável, Ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E isso é bom, porque nós podemos confiar no Deus que não muda. Se Ele nos prometeu, Ele irá cumprir a sua promessa. Então, como assim Ele muda? A ideia aqui não é dessa mudança nesse sentido, que Deus ser mutável, mas a ideia é de que, em vez do juízo, Ele age com misericórdia. Ele mesmo tem esse desejo de agir com misericórdia em vez do juízo, mas Ele pede e move o seu povo para isso, ao arrependimento. Quando o povo se arrepende, então Deus age com graça, com bondade. Versículo 14 diz isso também. Quem sabe Ele não voltará e mudará de ideia. O mudar de ideia, mais uma vez, é uma linguagem humana para expressar a bondade de Deus em agir com graça e misericórdia em vez do juízo. Quem sabe? É só Deus que sabe. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Quem sabe? Lembrem-se que por causa dos gafanhotos, no capítulo 1, até as ofertas no templo, até a adoração no templo havia se encerrado. O povo não estava mais adorando, porque não tinha o que oferecer ao Senhor. E aqui o texto está dizendo, Deus vai ser bondoso, vai abençoar vocês para que vocês continuem adorando a Deus, porque este é o nosso fim. Nós fomos criados para adorá-lo. Então, diante do dia do Senhor, nós precisamos de verdadeira conversão, a conversão do coração, o arrependimento que rasga o coração. Amém? Diante do dia do Senhor, nós precisamos também de genuína piedade pública. Genuína piedade pública ou genuína consagração pública. Por piedade, entendam a verdadeira consagração, a verdadeira religião. Não é a religiosidade. Eu acabei de falar contra a religiosidade. A religiosidade é aquele que veste uma capa de religioso, mas o coração está distante do Senhor. Cumpre todos os rituais da religião, mas não dedicou o coração ao Senhor. Chora, mas esse choro só são lágrimas de crocodilo, né? Lágrimas caindo. Mas o coração não está sendo dedicado. Agora, a verdadeira religiosidade, a verdadeira piedade, essa é louvável. E essa deve ser pública. Nós não podemos guardar em secreto a nossa religião. Se por um lado, o texto está dizendo para a gente rasgar o coração, ênfase no interior. Por outro lado, a partir do versículo 15, o texto nos fala que nós precisamos também de uma expressão exterior, de uma expressão pública daquilo que está acontecendo no nosso coração. É igual ao batismo. Eu sempre falo que o batismo é a expressão externa de uma fé interior. Olha só o que o texto nos diz, versículo 15. Toquem trombeta em Sião. Mesma forma que ele dizia o capítulo 2, toquem trombeta em Sião. A primeira trombeta é para anunciar o juízo. Essa segunda trombeta é antes do juízo. Então, na verdade, ela é primeira. É a trombeta para proclamar um santo jejum. Olha só, proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião. Isso está falando de adoração pública. O texto está nos falando de piedade pública, de consagração pública. Convoquem uma reunião solene. Versículo 16. Reúnam o povo. Santifiquem a congregação. Consagrem os anciãos, os líderes do povo, os presbíteros. Reúnam as crianças. Tem que reunir as crianças, meus irmãos, e crianças têm que vir para a igreja. Os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, que a noiva dos seus aposentos, até o noivo e a noiva, venham adorar ao Senhor. E o que o texto diz?
que os sacerdotes, todos os líderes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Observem, nós precisamos dessa genuína piedade e consagração pública, de reunir o povo, de convocar um jejum, convocar uma reunião solene, de buscar santificação, buscar consagração diante de Deus, de ajuntar os líderes para orarem ao Senhor, pedindo misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Que o seu povo não seja objeto de deboche. Meus irmãos, nós vivemos dias. Observe, Joel está escrevendo antes de Cristo vir. E ele já escreve dessa forma. Nós vivemos dias que nós cristãos muitas vezes somos objeto de deboche. As pessoas ridicularizam a igreja. E muitas vezes culpa da gente mesmo, né? Dos ditos cristãos. Não nós que somos cristãos verdadeiros e genuínos, mas dos ditos cristãos que jogam o nome de Cristo Jesus no lixo, na lama, por não viverem em conformidade com o Evangelho. É muito triste isso. Então precisamos da genuína ou da solene consagração pública, mudando o termo. Solene, é público. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E a nossa devoção, o rasgar do nosso coração, deve ser expresso também de maneira pública. Em terceiro lugar, agora precisamos da genuína, da verdadeira fé exultante no Senhor. Versículos 18 a 27. O texto muda e mais uma vez o Senhor volta-se para o povo. E ele fala que irá libertar o povo. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que essa fé genuína é a fé no amor e na compaixão de Deus. Olha só o versículo 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Depois do clamor do povo, o Senhor responde. E o que o Senhor responde? Eu vou abençoar, eu vou libertar vocês dos gafanhotos. Olha só, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Antes os gafanhotos tinham comido todos os alimentos, todas as lavouras, agora não. Vocês terão a provisão dessas coisas. E vocês não serão motivo de zombaria. Olha, nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, o gafanhoto, eu o removerei para longe de vocês. E o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei para a sua vanguarda, para o mar oriental, a sua retaguarda, para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, o gafanhoto que morre. E pensa numa nuvem de gafanhoto morrendo. O mau cheiro subindo, e subirá a sua podridão, porque o Senhor agiu poderosamente. O Senhor livrou o povo daquela praga, daquela calamidade. Fé no amor, na compaixão do Senhor, que liberta o seu povo. Mas também uma fé alegre e exultante pela restauração do Senhor. Mais uma vez, versículo 21. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Aleluia! Alegre-se, exulte. Meus irmãos, a fé é alegre. A sua fé faz com que você se alegre no Senhor. A fé é alegre porque a fé verdadeira, a fé salvífica, a fé genuína é aquela que nos concede o maior presente de todos, a salvação das nossas almas. Então, se nós recebemos esse presente e somos libertos do pecado, do inferno e da condenação, nós nos alegramos. A fé é alegre. Por isso que o crente deve ser o povo mais feliz do mundo. Sim, claro que nos entristecemos também por causa da maldade do mundo, como eu falei no sermão da semana passada, mas nós nos alegramos no Senhor. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no
passado as primeiras e as últimas chuvas, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Irei restituir. Muitas pessoas querem a restituição. Esse texto virou algumas músicas nesses últimos anos. Nós temos músicas cantadas nesse universo gospel que trazem exatamente esse texto. Agora, o que é essa verdadeira restituição? Essa restituição é a provisão do Senhor, é a restauração do Senhor que vem diante de um povo que se arrepende e se converte ao Senhor. Para nós, essa restituição é o próprio Cristo. Por isso que na sequência do texto nós temos a promessa do Espírito Santo. Para nós essa restituição é o Espírito que foi derramado sobre a igreja do Senhor, para a igreja viver para a sua glória. É isso. Mas nós recebemos essa bênção quando nos voltamos ao Senhor com arrependimento e fé. Quando nós nos consagramos ao Senhor inteiramente, então recebemos a provisão do Senhor e louvamos a Ele por essa provisão. Olha o que o versículo 26 nos diz: vocês terão comida em abundância. O que é isso? Provisão, abundância de comida. Uau! E ficarão satisfeitos. A satisfação pela provisão do Senhor. Você é satisfeito por aquilo que Deus tem derramado em sua vida, meu irmão? Vocês ficarão satisfeitos, e essa satisfação e essa abundância redundará louvores ao meu nome, e louvarão o meu nome, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Então essa fé também nos faz louvar o nome do Senhor por sua provisão. Que coisa maravilhosa! Agora, se vocês observarem bem, o texto termina dizendo que se nós tivermos Deus como nosso Deus, nós jamais seremos envergonhados. E isso é maravilhoso, porque no dia do Senhor, no grande e terrível dia do Senhor, o que nós precisamos é de Deus, porque se nós tivermos Deus, se nós tivermos Cristo em nosso coração, não seremos envergonhados. Olha só o versículo 27, vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Se Deus é o nosso Deus, se Ele está no meio de nós, se nós somos dele e Ele é nosso, então nós nunca seremos envergonhados. Não seremos envergonhados no dia terrível da vinda do Senhor. E é isso, por exemplo, que o nosso Deus ensina aos discípulos em Marcos 10. Se vocês lembram de Marcos 10, lá um jovem rico chega para Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala, você está seguindo os mandamentos? Ele diz, estou. Então Jesus diz, vai, vende todos os seus bens e dê aos pobres, porque Jesus o amou e entendeu que o coração daquele jovem rico estava nas riquezas. E aquele jovem saiu triste. E logo depois Jesus disse, olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, aquele que confia na riqueza. Mas, contudo, porém, todavia, o que parece ser impossível para o homem, para Deus não é impossível. Deus pode converter até um rico. E aí, Pedro chega, sempre Pedro, né? Fala, Senhor, mas e nós? Nós deixamos tudo para te seguir. Tudo para te seguir. Nós sempre olhamos para Pedro como aquele Galileu que era inculto, que era iletrado, que não tinha nada. Mas na verdade não é bem assim. Se vocês lembrarem bem, Pedro, Tiago e João eram sócios de uma empresa de pescaria. E eles pescavam. E eles tinham coisa assim. Eles tinham essa empresa, essa sociedade. Eles tinham os bens da sua pesca. Eles tinham alguns barcos. Eles tinham alguns bens. Talvez não eram ricos, mas eles também não eram pobres. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo, deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram até aquela pesca maravilhosa para seguir a Jesus. Eles abriram mão dos bens. E Jesus responde a eles o seguinte, em verdade lhes digo
que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa ou por causa do evangelho, que não receba já no presente século, já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. Nesse mundo sempre teremos perseguições. Por quê? Porque nesse mundo passaremos por aflições. E no mundo por vir, a vida eterna. Receberá a vida eterna. Então, se nós temos Cristo, se nós somos do Senhor, se tudo deixamos para segui-lo, se passamos pela verdadeira conversão, se temos a genuína consagração, se cremos de maneira verdadeira e genuína também, então podemos ter certeza que receberemos a vida eterna. É isso que João também nos diz lá em 1 João, versículos 2 a 28, quando ele diz, e agora, filhinhos, está falando para nós, nós somos os filhinhos, permaneçam nele. Em quem? Em Cristo. Para que, quando ele, Cristo, se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. A promessa aqui é o quê? Se nós temos o Senhor, se o Senhor está no nosso meio, se Ele é nosso e nós somos dele, nunca mais o meu povo será envergonhado. E João está nos dizendo, se nós permanecermos em Cristo, quando Ele se manifestar no dia da sua vinda, nós não seremos envergonhados. Olha, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Como que você pode estar diante do dia do Senhor e não ser envergonhado? Somente se você permanecer em Cristo. O que é maravilhoso nas Escrituras Sagradas é que essa é uma promessa do Senhor também para nós. Ele nos diz que Ele nos manterá firmes até o fim. Aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Amém? Bom, como praticar? Lembram do texto de 2 Pedro que eu trouxe no início? Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós vimos no início de Joel 2 que o dia do Senhor é terrível, muito grande e muito terrível, que haverá destruição, fogo. Nós vimos também isso em Pedro. Contudo, nós que somos dele, não precisamos temer a destruição, fogo, nada, porque nós esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde há justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E como nós podemos ser encontrados sem mácula, sem culpa e em paz? As 3 coisas que aprendemos hoje. Arrependa-se verdadeiramente do seu pecado e converta-se ao Senhor de todo o seu coração. O Senhor é bom, compassivo e misericordioso. Lembre-se da fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Vá até Ele com arrependimento verdadeiro. Ele não vai te lançar fora. Em nome de Jesus. Busque o Senhor de forma pública também. Meus irmãos, não basta apenas no quarto. Também no quarto. É no quarto que você vai rasgar o seu coração. É lá que você vai chorar. É lá no seu quarto que você vai viver as experiências mais profundas com o Senhor. Mas as Escrituras nos ensinam que também devemos, de maneira pública, exercer o nosso cristianismo, a nossa piedade, a nossa consagração ao Senhor. Porque aquele que se envergonhar do Senhor diante dos homens, o nosso Senhor também irá envergonhar dele diante do Pai. Então, em nome de Jesus, meu irmão, de maneira pública, reúna-se solenemente com o povo do Senhor em culto e consagrem-se a Ele. Nós devemos nos consagrar ao Senhor. Uma maneira de rasgar o nosso coração de maneira pública é o momento de confissão, que nós vamos fazer agora no final do culto. Esse culto foi diferente, nós não fizemos lá no início, porque por causa dessa mensagem, vamos fazer juntos, nos consagrando ao Senhor, confessando os nossos pecados, nos arrependendo verdadeiramente e pedindo perdão, mas crendo
na redenção. Meus irmãos, não é só se entristecer, mas também se alegrar, porque Ele já morreu, porque nele nós já temos perdão, porque nele nós temos vida eterna. Creia no amor de Deus por ti, se alegre em sua redenção. Cristo já morreu, e o louve por sua provisão de salvação. Deus provê sobre nós espiritualmente, Deus provê sobre nós materialmente, fisicamente, nos dando saúde. A provisão do Senhor é constante. Respira aí. Respirou? Isso é provisão do Senhor na sua vida. Deus provê sobre nós. Confie no seu Deus, pois nele você não será envergonhado. Pois não serás envergonhado. Nós não seremos envergonhados se tivermos Cristo no coração. Vocês sabem por quê? Hebreus 12, 2 diz que Jesus suportou a vergonha da cruz para nos dar a salvação. Nós não seremos envergonhados porque Ele foi envergonhado em nosso lugar. Alguém tinha que receber a vergonha do pecado. Você não receberá a vergonha do seu pecado, a condenação do seu pecado, porque Ele recebeu. Por isso é motivo de alegria, de exultação, de gratidão.